Sabe, uma liderança, não importa se é por pouco tempo ou por décadas, ela sempre deixa uma marca. Algumas marcas são de progresso, claro, mas outras são de destruição. Hoje a gente vai mergulhar na história de dois reinados, de um pai e de um filho, para entender como as escolhas deles acabaram deixando um legado de consequências muito, mas muito profundas para uma nação inteira. 55 anos. Pensa só, o que dá para construir ou destruir num tempo desses? É tempo suficiente para moldar gerações inteiras, né? E foi exatamente esse o período que o rei Manassés ficou no trono. A grande questão é, o que ele fez com todo esse poder? Então, para a gente entender essa história, a gente vai seguir por 5 pontos. Primeiro, o longo reinado de Manassés. Depois, a gente vê as ações dele, os pecados, né? Em seguida, a profecia, a resposta que veio de cima. Daí a gente passa para o breve reinado do filho dele, Amon. E por fim, a gente amarra tudo falando do legado de consequências que eles deixaram. É uma história clássica de causa e efeito. Bom, vamos começar do começo. O nosso personagem principal aqui é Manassés, que sobe ao trono de Judá. E o detalhe que já chama atenção logo de cara é a idade dele. Ele tinha só 12 anos quando se tornou rei. Imagina só. Olha só esse perfil rápido. Reino de Judá, sucedeu o pai, Ezequias, e governou por, pasmem, 55 anos. Foi o reinado mais longo de toda a história de Judá. Ou seja, tempo de sobra para deixar uma marca permanente. Só que a marca que ele deixou foi péssima. Manassés não só ignorou as reformas que o pai dele, Ezequias, tinha feito, ele fez questão de destruir tudo sistematicamente e trazer de volta práticas que já estavam proibidas há muito tempo. O primeiro passo dele foi esse aí, reconstruir os altares idólatras, os tais lugares altos. Eram exatamente os mesmos altares que o pai dele tinha se esforçado tanto para derrubar. E não parou por aí. Ele trouxe de volta o culto a Baal, o que era um desafio direto às leis da nação. Agora, o que é impressionante aqui é a ousadia. Ele não só adorou os chamados exércitos celestes, sabe, as estrelas, os planetas, mas ele fez isso dentro dos pátios do próprio templo, um lugar que era sagrado, reservado para um único Deus. Foi uma provocação gigantesca. E a coisa fica ainda mais pesada. O relato descreve talvez o ato mais chocante de todos. Manassés sacrificou o próprio filho no fogo. Uma prática terrível que ele copiou das nações vizinhas. É algo difícil até de imaginar. E a lista de coisas erradas continua. Ele se meteu com feitiçaria, adivinhação, consultava médiums. Com tudo isso, ele não só afundou o reino nessas práticas proibidas, como parecia que estava testando os limites, desafiando diretamente a autoridade divina. E para fechar essa lista, a violência. O relato diz que ele derramou tanto, mas tanto sangue inocente, que Jerusalém ficou inundada de um extremo a outro. Foi, na prática, um reinado de terror. Bom, uma hora a conta chega, né? Tantas ações assim não podiam ficar sem uma resposta. Então agora, a gente vai ver qual foi a consequência direta, a reação a esse reinado de meio século. E a resposta veio. E veio pesada. Foi uma profecia terrível. A ideia era que a desgraça seria tão grande, mas tão chocante, que só de ouvir falar sobre ela, os ouvidos de todo mundo iam zumbir. E essa metáfora aqui é muito poderosa para a gente entender a dimensão do que estava por vir. Limpar Jerusalém como se limpa um prato, e depois virá-lo de cabeça para baixo. Isso não fala de uma punição pequena, fala de uma limpeza total, uma aniquilação, um reinício forçado. Depois que Manassés morre, quem assume o trono é o filho dele, Amon. E aí ficou aquela pergunta no ar: será que ele ia consertar as coisas, reverter o legado do pai? Ou ia continuar tudo do mesmo jeito? A resposta veio rápido e foi bem clara. Amon não só seguiu os passos do pai, ele imitou o pai em absolutamente tudo. Fez a mesma coisa, adorou os mesmos ídolos, andou pelos mesmos caminhos e, claro, abandonou o Deus dos seus antepassados. Só que o reinado de Amon não durou nem perto do que durou do pai. Para ele, as consequências chegaram muito mais rápido. Os próprios oficiais dele conspiraram, se viraram contra ele e o assassinaram dentro do próprio palácio. E aqui a gente chega num ponto central da nossa história. Dois reinados com atitudes muito parecidas, mas com destinos totalmente diferentes. Vamos comparar o que aconteceu com cada um. Olha, o contraste aqui é gritante. Manassés, que começou com tudo isso, reinou por 55 anos. Já o Amon, o imitador, durou só 2 aninhos antes de ser assassinado.
Fica bem claro que herdar o pecado não garantiu a mesma longevidade no poder, né? O final dessa parte da história foi bem rápido e decisivo. Depois que o Amon morreu, o povo agiu. Primeiro, eles executaram os conspiradores que mataram o rei. E logo depois, numa demonstração de vontade popular mesmo, eles colocaram o filho de Amon, o jovem Josias, no trono. O palco estava pronto para uma grande mudança. E tudo isso nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta bem forte, na verdade. Depois de quase 60 anos de corrupção, de violência, com um pai que reinou e errou por muito tempo, e um filho que fez o mesmo, mas por pouco tempo. Como é que uma nação consegue sequer começar a reverter um legado tão destrutivo? Pois é, essa era a missão gigantesca que esperava pelo jovem rei Josias.